Eu vou só revisar aqui, revisar sim, vou falar o que nós falamos na aula passada, a aula de Ricardo, né? Então não tem novidade, é só para a gente deixar, como a gente não gravou, deixar registrado aqui o que nós vimos, beleza? Então, é, essa aplicação aqui, eu terminei fazendo novamente, não baixei a dele, porque a dele já está com os validations, né? Para a gente, a partir daqui, que foi o momento que ele pegou para começar da matéria nova, né? E eu vou pegar com vocês a partir daqui, explicando cada passo também, para ficar registrado, tá? Tá funcionando, tá? Ó, se eu for lá aqui no Postman, mandar dar um send aqui, ó, ele salva, ID3, não tá com validação nenhuma, tá repetindo aqui à vontade, tudo bem? Beleza. Então, olha só, o que nós vamos fazer a princípio? A gente vai criar os famosos TDOs, tá? Que são classes que recebem informações do controller, né? Então, quando se fala nisso, a gente tem a borda mais externa, que a gente já falou muito sobre isso, né? E as informações vêm do front-end, seja numa aplicação Angular, React, de um relógio, qualquer coisa que se comunique com a internet e que vai consumir nossa aplicação, ele manda informações para a gente. Essas informações chegam lá, né? E daí, ao invés de ir direto para a nossa classe de domínio, aquela classe que representa realmente a nossa turma nesse caso, a gente cria uma classe à parte para receber essas informações. Tá? É porque dentro dessa classe a gente consegue verificar as informações que estão chegando, validar essas informações e se tiver tudo ok, a gente passa ela, né, para salvar. A gente transforma ela na entidade real, né, salva no banco, o banco devolve para a gente o que foi salvo, a gente pega o que foi salvo, joga para outra classe, que é o DTO de saída, né? E só assim a gente entrega a quem está chamando, ao front-end, essas informações. Então perceba o fluxo. Ele chega na nossa borda mais externa, né, no nosso controller. Quando ele chega no formato de uma classe, que é um DTO de entrada, para a gente poder validar, trabalhar com essa classe do jeito que a gente quiser. Estando pronta já a validação, passando tudo ok, a gente joga ela para dentro da entidade real, porque o banco espera gravar a entidade de domínio, né, que existe. Ele grava no banco. E esse mesmo método, nesse nosso contexto aqui, ele devolve o que foi gravado no banco. Tá? Quando ele devolve o que foi gravado no banco, que é na entidade domínio, né, a gente pega essas informações, joga para uma outra classe DTO de saída, e só assim a gente entrega para o front-end, para quem solicitou, né? E o grande lance aí é esse poder da gente poder verificar o que está entrando e verificar o que a gente vai entregar. Porque, por exemplo, a pessoa vai mandar um e-mail e não manda um e-mail. Então a gente verifica se aquela informação é e-mail. A gente vai devolver, vamos imaginar que seja um cadastro de usuário que tem a senha. A gente não vai devolver a senha para quem está chamando aquela aplicação naquele momento, né? Aquele endpoint. A gente devolve sem mostrar a senha. Tá? Exemplos bobos, mas é para a gente entender que a gente consegue filtrar o que está entrando e filtrar o que está saindo. Beleza? E a gente valida o que está entrando. O que está saindo, a validação que a gente faz é só dizer o seguinte: vai isso ou não vai, né, ser devolvido para o cliente. Beleza? E quando eu falo cliente, é qualquer aplicação que está consumindo a nossa API. Beleza? Então, o que a gente faz aqui? Muito bem. Eu tenho aqui o request body, que a gente sabe que é o que vem pela requisição, né? O corpo da requisição. Ele chega aqui com turma. Não, não vai ser mais turma, né? Então vamos colocar aqui, muita gente aqui usa form, né? E até nós conversamos sobre isso. Vamos colocar o nome assim. Aqui é um request, né? Quando chega a gente vai chamar de request. Quando devolve é um response. Porque no HTTP são essas duas coisas que acontecem, né? Requisição, request e a resposta, o response. Então vamos entender, para, né, facilitar a nossa vida aqui, que o request é o que está entrando na minha aplicação e o response é o que está saindo da minha aplicação para quem está chamando. Bom, eu já dei um errinho aqui porque eu não tenho essa classe ainda, né? E é uma classe Java normal, tá? Não tem nada diferente não. Vou só mudar o nome da minha variável para ficar mais fácil na minha cabeça, saber que eu estou lidando com a turma request. E não vou fazer as duas ao mesmo tempo, não vou fazer uma, tá? Eu não tenho, então eu vou criar. Com o IntelliJ a gente consegue, né? Vir aqui e criar uma classe, ó. Não estou colocando package nenhum aqui, tá tudo solto aqui, igual a primeira aula que nós gravamos, porque o entendimento aqui é do que está acontecendo e não estou nem preocupado com a organização das pastas. Não que isso não seja importante, é muito importante, só que o foco aqui não é esse agora, né? Então vou criar.
Ó, uma classe, não vou botar aqui, é para o GitHub, não vou botar agora. Então, uma coisa importante nessa classe aqui, que praticamente ela é igual à minha classe mesmo, a minha entidade, ó. A minha entidade aqui eu tenho um ID, um nome de turma, um início, um fim, não é verdade? Então, o que é que eu vou fazer? Vou só copiar aqui. O que é que eu não preciso nessa entidade? Do meu ID. E por que eu não preciso do meu ID, pessoal? Eu não preciso do ID porque esse ID, essa informação que representa o ID para mim, quem gera isso é o meu banco de dados, né? Ó, eu botei aqui o Generate Value para ele gerar para mim um sequencial. Nós já falamos sobre isso, né? Então, o cliente, quando mandar a informação para salvar no meu banco, ele não vai mandar o ID. Por isso que nessa classe aqui de, cadê, turma request, ó, que é a classe que vai receber as informações do cliente, né? Eu não preciso do ID. Na verdade, aqui eu preciso dessas informações aqui, ó. Isso aqui eu vou tirar daqui, tá? Eu coloquei só para copiar. Eu preciso dessas informações. Eu preciso do nome da turma que ele está querendo salvar no meu banco. Eu preciso da data de início, da data do fim. Beleza? É só do que eu preciso. Beleza? Vamos lá então. Para completar essa classe aqui, eu vou criar aqui um construtor. Eu nem faço geralmente isso, né? Eu primeiro espero ele precisar para fazer isso. Mas só para adiantar, eu vou criar aqui os getters, né? Porque em algum momento o Jackson vai precisar buscar as informações. A gente já viu até um erro sobre isso, né? Muito bem. Bom, agora veja só. O que eu acabei de fazer aqui foi uma classe push do Java, né? Quer dizer, uma classe padrão do Java, que tem os atributos que estão aqui, ó. São os meus atributos, um construtor e alguns métodos, né? Esses métodos acessores e modificadores, né? Que a gente usa para acessar os atributos que são privados. Beleza. Feito isso, lá no meu controller, isso aqui já sumiu o erro, ó, porque ele sabe que quando as informações chegar, lembra do Jackson? Ele pega as informações soltas, os dados soltos, ele pega um nome, duas datas, tá? E dependendo da ordem que eu estou passando, chave e valor, depende, sei lá, data inicial, data final, ele encaixa isso, ele transforma isso num objeto, preenchendo esse objeto. Então, quando chegar as informações aqui, ó, em turma request, vai chegar, através do JSON, mais ou menos nesse formato, né? Por exemplo, vai chegar nome turma, e, dois pontos, sei lá, turma de HTML, né? HTML. Vai chegar data início, dois pontos, uma data. E quando chega aqui, o Jackson pega essas informações soltas e consegue converter em um objeto para mim, né? E preenche esse objeto com as informações que chegam. Falamos bastante sobre isso também. Beleza. Uma vez feito isso, eu agora tenho um objeto chamado turma request, que foi a classe que eu criei, já preenchida com as informações que vêm do cliente, tá? O problema aqui é porque o meu repositório, o JPA, ele grava no banco de dados uma classe que é entity, que é exatamente turma, ó, que tem aqui o entity, tá vendo? Isso aqui é uma classe do meu banco de dados. Então ele só vai reconhecer isso. Como é que eu vou salvar uma coisa que não é uma entity, né? Então quando chega aqui cadê ela? Aqui no request, ó, no controller, quando chega aqui, chegou uma coisa para ele que ele não vai entender. Ele vai preencher o objeto, mas o repositório não vai entender o que ele vai gravar, porque turma request é uma classe simples do Java. Beleza, então no raciocínio lógico, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar as informações que está em turma request e passar ela para dentro do meu objeto da entidade lá, da turma mesmo, turma, tá? Para só depois aceitar. Então, é uma boa prática, né? Na verdade, todo mundo faz assim. A gente vai nessa classe aqui, ok, nós criamos, tá? O DTO. E a gente cria um método aqui embaixo, né? Um método público para poder ser acessado por fora, né? Esse método, o que é que eu quero, na verdade? Eu quero receber esse DTO, que foi o que Jackson preencheu para mim, e quero receber de volta, eu dou as informações do que Jackson fez, e quero receber de volta a turma, preenchidazinha, bonitinha. Então, eu quero receber de volta a turma. Ó. Por que eu quero receber de volta a turma, pessoal? Porque aqui no meu controller, cadê meu controller de novo? Eu preciso receber turma aqui, porque quem salva, o JPA lá, quando vai salvar, ele precisa da entidade que é a entidade. Então, eu preciso de uma turma realmente de volta, tá? Então a gente vai lá, né? E nesse método aqui, ó, devolve uma turma. Vou chamar ele de converte, porque é um padrão que estão utilizando, né? Eu até prefiro botar o to turma, por exemplo, para saber que eu estou convertendo, esse método converte em uma turma.
Mas até Ricardo falou uma coisa interessante, que já fica bem didático isso aqui, botando o converte mesmo. Então vamos usar o converte, né? Aí você bota converte ou converte, ou converter, ou converte, enfim. Beleza. E para converter, o que é que eu preciso? Cara, essa minha classe aqui, ó, com essas informações, já estão preenchidas. E como é que eu sei que elas estão preenchidas? Porque no meu controller, o Jackson fez isso para mim. Quando o cliente mandou as informações, acessando o meu endpoint, que chega aqui dentro, ó, quando chega nesse canto aqui, nesse ponto, o Jackson pegou, criou uma turma request e já encheu de informações para mim, tá? E daí quando eu pego essa turma request aqui que ele encheu de informações, eu já tenho isso aqui, ó, tudo preenchido, com nome, com início e fim que alguém mandou para mim. É o Jackson que fez isso para mim, né? E daí eu faço o quê, ó? Crio uma nova turma para você até retornar direto, ó. Return uma nova turma, né? Crio uma nova turma, passando os dados que vai compor a essa turma. E onde é que estão esses dados? Estão aqui, ó. Nome, início e fim. Então eu vou lá, coloco no turma, bote aqui o nome, né? Nome da turma. Bote aqui agora data de início, e bote aqui agora para mim fim, tá? Então, pelo construtor da minha classe turma, esse construtor está na minha turma, ó. Eu falei que para construir está aqui, ó, eu preciso do nome, início e fim. Então, eu vou lá e chamo meu construtor, ó, new, né, para construir, criar um novo objeto. Crio uma nova turma com essas informações que estão nessa mesma classe aqui e me devolva. Devolva para quem? Para quem chamar esse método. Quem chamar esse método recebe a turma, tá? Beleza. Lá no meu controller, eu não posso salvar a turma, então eu podia até fazer assim aqui. Eu podia criar uma turma aqui, por exemplo, turma, né? E essa variável turma aqui iria receber quem? Turma de request, ponto, converte, né? E ia preencher aqui uma turma com essas informações e eu passaria essa turma aqui para dentro. Mas eu posso também fazer o seguinte, ó, eu posso pegar essa função que já converte e jogar aqui para dentro, né? Sem precisar passar criar uma outra variável para colocar as informações naquela variável para depois passar, eu posso passar direto. Então, desse jeito aqui, já está funcionando, né? Vamos testar? Vamos aqui parar e fazer levantar novamente esse servidor, né? Para a gente enviar essas informações. Já foi? Não. Tá indo. Esse não vai dar erro algum. Beleza, beleza, beleza. Chamar aqui o... Né? Vamos mandar, vou só mandar, não vou mudar nada, tá? Vou só mandar. Ó, HTML5. Eu quero colocar aqui, tá? Um HTML6 da vida que vai aparecer aí, ó. HTML6, ó, ID2, tá? Então tá funcionando também. Entendeu? Eu só fiz mudar a classe, ele passou por uma classe. Do jeito que está aqui, não mudou nada, né? Ele só fez passar para uma classe e depois passou para a entidade real. Bom, mas aí como é que eu faço então para começar a validar esses dados de entrada? Então, antes de falar do DTO de saída, vamos terminar essa parte de entrada, né? As informações chegam pelo meu controller, passa para uma classe que eu chamei de DTO, lá que eu chamei de turma request, que é um DTO. DTO, na verdade, é o nome que se dá a essa transferência de dados entre os objetos, né? Então, um DTO, o turma request, recebe essas informações e eu vou validar. Primeira coisa, quando se fala em validação, é chegar no meu controller. Essa é a parte, né, que fala sobre validação. E vou dizer o seguinte aqui, ó, arroba valid. Aí ele já puxa para cá, ó, Javax Validation, tá? E eu estou dizendo nesse momento que os dados que chegarem aqui, por favor, Jackson, vai chegar uns dados aqui, você não vai transformar em objetos? Só que tem validação agora, então tem que saber que essas validações são automáticas, tá? Ela vai começar a validar. Tá, mas só colocar o valid aqui não vai funcionar porque assim, ele vai validar, mas vai validar o quê, né? Daí a gente vai lá nessa pessoazinha aqui, ó, nessa classe aqui, e dentro dela a gente diz quais são as regras de negócio, tá? Né? As regras de negócio com relação à validação. Por exemplo, o nome da turma eu preciso que seja no máximo 50 pessoas. Desculpa, 50 letrinhas, o nome da turma, tá? Não pode passar de 50 caracteres. E daí eu tenho várias validações, tá? Eu tenho várias validações mesmo. Depois eu ver se está aqui aberto ou vou mandar para lá. Vamos lá. Então, mandar para o grupo da gente. Primeira validação, não pode ser nulo. Eu não quero que seja nulo. Então, eu vou colocar aqui a not blank. Tá. E qual é a diferença, aproveitando, já que é o curso de validação, né? Vamos entender a diferença. Nós fizemos até esse teste ontem. O Ricardo fez esse teste para a gente ontem, ficou massa. Ó,
O empty, né, o not empty, ele juntamente com o not null, né, not null. Muito bem. O not empty, ele aceita, não aceita nulo, né? Ele não aceita nulo e também não aceita assim, ó, tá? E já com espaçozinho ele já aceita. Isso aqui já é aceitável para ele. Que não faz muito sentido, né? Porque, tipo assim, pra gente não adianta a pessoa colocar criar uma turma com espaços em branco, né? O not null só não aceita nulo, né? E o not blank, cara, aceita tudo, ó. Não, ou melhor, ele proíbe tudo, né? Ele proíbe nulo, proíbe espaçozinho sem nenhum espaço dentro, vazio, né? Que é o empty. E também proíbe caracteres em branco. Você mandou um string lá com caracteres em branco e quando ele viu que só tem caracteres em branco, não tem texto nenhum, ele vai barrar também. Então, faz mais sentido a gente usar o not blank nesse caso, né? E não confundam, tá? Não confunda a notação do validation com as das notações, ó, das colunas, tá? Isso aqui no label, né? O length, isso aqui faz parte da estrutura do banco de dados, como é que é criada a minha estrutura de entidade, de classe no banco de dados, tá? As entidades do meu banco de dados. E aqui, esses nublank ou outros alguns nus, como CPF, e-mail, tudo isso aí é validação runtime, né? Quando está executando o programa, está tudo em memória. Quando eu clicar, ele vai executar, vai verificar se está certo para deixar passar ou não, tá? Outra coisa que temos aqui também é a questão da turma ter no máximo 50 caracteres, né? Daí a gente vai usar outra validação. Essa validação aqui, você pode fazer o seguinte, você pode dizer, no banco a gente usou length, né? Aqui não, aqui a gente vai usar o size e dizer que no máximo eu preciso aqui, ó, no máximo eu posso ter 50 caracteres, tá? O size, muita gente confunde, o size ou é o max ou é aquele outro, esqueci agora que é para idade, esqueci, vem já na memória. Então, para string é o size, tá? Eu vou usar, ele está pedindo aqui para importar, lógico, né? Ó, importar classe, são classes daí do bin validation, e no máximo 50. E se eu quisesse de no mínimo 5, até faz sentido, né? Porque já que eu não posso ficar em branco, então eu podia botar aqui mini, eu quero no mínimo um curso com 5 letrinhas, para não ficar uma coisa aí meio louca, né? Não existe curso com 3 letras, até existe SQL, mas por exemplo, eu posso definir o mínimo e o máximo para esse tamanho de caracteres. Lembrando que não tem nada a ver com o banco de dados, tá? O banco lá, a gente criou uma estrutura com espaço para 50, tá? Então, o que acontece aqui, por exemplo, se alguém colocar 60, quando chegar aqui vai ser barrado, então não vai nem chegar no banco. Mas se eu não colocar aqui esse size, por exemplo, ele não está dizendo o tamanho máximo, né? E se alguém colocar 60, também não vai gravar, só que vai estourar um erro do banco de dados. É um SQL exception, né? Se eu não me engano. Então ele passa pela minha borda, eu deixei passar, ele vai lá no banco para só depois gerar um erro. Então na hora que eu faço isso aqui, ó, tá? Na hora que eu faço isso, o max 50, por exemplo, eu já estou travando aqui em cima, na borda mais externa, que é o mais interessante. Ele não vai nem consultar no banco nada. Chegou aqui, ele viu que tem menos que 50, passa. Teve mais de 50, já vai ser barrado aqui. Isso aqui é bacana, né? Beleza. Com relação à data também, aqui só vai aceitar not null, tá? Para data, se você colocar o not blank ou not empty, vai gerar um erro. Na documentação dele fala que data não aceita not empty, por exemplo, tá? É só para caracteres, arrays, collection e mais algumas coisinhas. Mas para data ele não aceita. Então, para data só not null. Existem algumas outras coisas, algumas outras anotações, aliás, para data, tá? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Nós temos aqui arroba, não sei se como é que é peste? Peste, deixa eu ver. Past ou present, eu acho que deve ter então, future, não sei nem se é future, future ou present. Então, assim, a gente pode dizer ainda que essa data tem que ser só no passado, eu faço isso, né? Past. Eu posso dizer que essa data é no passado ou no máximo atualmente, o dia de hoje, né? Eu posso dizer que essa data é apenas no futuro, né? A partir de hoje, só a partir de amanhã, ou futuro e presente, por exemplo. Então, existem várias validações que a gente pode usar, né? Então, se a regra de negócio dita que quando eu for cadastrar um curso,
Eu não posso cadastrar um curso de ontem, porque quando eu fecho a turma, eu tenho que cadastrar um curso no dia que eu estou fazendo ou abrindo uma turma amanhã, para o futuro. Eu posso usar essas anotações para travar essa questão, né? Beleza? Muito bem. Então seria isso. Vamos ver se funciona? Vamos ver se funciona. Aqui a gente tem 50 caracteres e não pode ser nulo, né? Vamos lá. Vou ter que restartar o servidor. Belezinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui logo o Postman, né? Do jeito que está aqui, pelas validações, passa, ó. Passou, né? Agora imagine aí que eu tenha realmente mais de 50 caracteres para passar aqui. Ele já vai ter que travar, porque eu não posso ter mais de 50 caracteres, né? Então, se eu colocar aqui, ó, erro 400, bad request, então ele caiu na validação. Aqui embaixo ele deve dizer alguma coisa, ó. Nome turma, tá vendo aqui, ó? Nome turma. Deixa eu tirar meu rostinho bonitinho daqui. Ó, o tamanho tem que ser entre 0 e 50. Então ele pegou realmente o tamanho diferente, né? Aqui de ser nulo, ó. Vamos lá, deixa eu diminuir aqui. Tá só HTML mesmo, né? HTML5, por exemplo. Tá? E ser nulo esse campo aqui, o que é que vai dar? Ó, bad request, ele fala lá, ó. Must not be null aqui, tá vendo? Para que campo? Ó, início, que é o campo exatamente início do curso. E vamos ver o outro, né? Vamos testar tudo aqui para não ficar falha. Apaguei o último e ele vai dar um erro no fim agora. 400, bad request, ó. Cadê o campo aqui que ele tá vendo? Fim, né? O campo fim, tá? Ó, fim. E também não pode ser nulo. Foi o que nós colocamos lá. Só para vocês verem o que eu estou falando aqui, né? Ó, olha, presta atenção no erro. Foi um erro 400, bad request, tá? Beleza? Foi isso que eu tenho lá, que isso que vai dar certo, né? Ó, beleza, deu certo. Agora vamos lá. O que eu falei que não pode ser empty aqui, né? Alguém pode confundir aqui. Ah, mas pode ser empty. Vamos ver se pode. Vou colocar o empty aqui, ó. Tá? E vamos testar, né? Não sei se vai dar erro já na compilação. Não. Beleza? Mas aqui vai dar erro, ó. Aí deu um erro 500, porque aí que erro 500 é erro nosso. Alguma coisa que nós programamos errado. Foi exatamente essa anotação. Né? Você vai ver aí que no final ele dá até uma mensagem aqui, ó. No validator, né? Can't be found. Ó, para constraint Java, quer ver um negócio aqui? Cheque as configurações para fim, que é o campo lá que eu coloquei, ó. Desce aqui, bonitão. Fica aqui. Ó, no fim que eu botei, né? O empty. Então, essa aqui não é permitido. Assim como também o blank, tá? Ó, o blank. Opa. Not blank. Também não é permitido, tá? Vamos lá. Restartar o servidor. Ele não vai dar erro. Eu pensei que até que podia até dar erro de compilação, né? Mas ele não enxerga isso. Até se fosse compilação ia ficar marcado aqui, né? Mas ele não enxerga, né? Quer dizer, é um erro chato porque você acha que está fazendo, por isso reforçando a importância de fazer e testar, porque não deu erro de compilação. Ah, tá perfeito, vamos subir a aplicação. Aí sobe a aplicação e, ó, mesma coisa, ó, lá embaixo. Também não pode. Verifica a configuração do fim de data, né? Por quê? Que configuração foi essa? Foi o blank. Ele não aceita, ele só aceita realmente para a data o not null. Beleza? Vou parar e a gente continua em seguida já, né? Para falar sobre as validações, outras validações que nós temos aqui e a validação customizada, que é massa também de fazer. Por exemplo, imagine aí a regra que eu quero agora, que a data inicial, tá? Ela seja sempre menor que a final. Isso é bem óbvio, né? Mas como é que eu faço essa validação? Pegando campos ali reais, né? Aí na próxima aula a gente já vê isso. Belezinha? Valeu!